Bom dia! Bem-vindos ao Parque dos Poetas e a Oeiras. Sejam bem-vindos à cerimónia de lançamento do programa Oeiras Valley. Um programa inovador que tem por objetivo a criação de um ecossistema único para os negócios, a ciência e a tecnologia. Chamamos a vossa atenção para o vídeo que marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento para Oeiras, com o nascimento do Oeiras Valley. Entre o mar e o céu, Oeiras é já um dos concelhos mais desenvolvidos da Europa. Aqui pulsam algumas das maiores e mais inovadoras empresas de Portugal. As empresas não financeiras de Oeiras representam 24 mil milhões de euros de volume de negócios. Mas, apesar disto, que é apenas uma parte de tudo o que Oeiras já é, queremos ir mais longe e mais alto. Começa agora um novo ciclo de desenvolvimento para Oeiras, com o nascimento do Oeiras Valley. Até 2026, vamos investir 400 milhões de euros na dinamização económica, educação, habitação, ambiente, mobilidade e inteligência territorial. Queremos os melhores talentos, as melhores ideias, as tecnologias mais avançadas. Queremos ser sede das maiores empresas de base tecnológica e de investigação. Vamos internacionalizar a marca Oeiras Valley e trazer o investimento estrangeiro. Oeiras tem hoje 24.223 empresas instaladas, 526 por cada quilómetro quadrado. Vão crescer mais sonhos, mais ambições, mais horizontes e novos futuros. Hoje ficará como um marco histórico para a afirmação de Oeiras como o maior ecossistema de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal e no mundo. Para nos apresentar o programa Oeiras Valley, chamamos ao palco o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes. Está bonito aqui o auditório do Parque dos Poetas. Minhas senhoras e meus senhores, senhores vereadores, senhores presidentes de freguesia e uniões de freguesia, deputados municipais, empresários, minhas senhoras, meus senhores. Quase que seria desnecessário eu usar da palavra. Este filme, este vídeo é elucidativo da beleza, do enquadramento paisagístico, da natureza, da conciliação entre o habitar, o viver, o trabalhar, o estudar, o divertir. Transmite-nos boas energias este vídeo. Naturalmente que, se dizemos que hoje é um dia histórico, não é porque está a acontecer aqui hoje. É pela simbologia que nós pretendemos dar a este conceito, a esta marca Oeiras Valley. E por isso gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqueles que quiseram, todos vós que quiseram associar-se à apresentação deste novo conceito, desta marca, desta ideia
deste sonho de continuar a transformar o Oeiras no melhor município de Portugal e num dos melhores municípios da Europa. Aliás, se ontem eu comentava com o vice-presidente da Câmara que realmente temos motivos de orgulho por aquilo que ao longo de décadas se fez neste concelho. Mas, ao mesmo tempo, como portugueses, não deixa de nos provocar alguma frustração também. Portugal é um país pequeno. E é surpreendente como num dos municípios mais pequenos do ponto de vista territorial, Oeiras do ponto de vista do território é o 6º ou 7º município em Portugal. Do território, do ponto de vista da dimensão, mais pequeno de nós é a Amadora, São João da Madeira, São João da Madeira, Amadora, e eu não sei se há mais algum, talvez o de Belas, mas há 5 ou 6. Portanto, como é que num município com esta dimensão territorial já se concentra hoje uma intensidade como aquela que decorre de alguns números que neste vídeo nos são apresentados, em cada 8 euros gerados em Portugal, é aqui em Oeiras. Isto dá-nos uma ideia, de facto, da importância de Oeiras no contexto nacional, mas dá-nos também uma ideia da nossa reduzida capacidade para produzir em termos nacionais. Significa isto que temos um potencial extraordinário. Mas também temos um potencial de burocracia, temos um potencial de indecisão, temos um potencial, talvez único na Europa, de tantos centros de poder. Toda a gente manda neste país. E, portanto, quando é preciso chegar a uma decisão, ninguém sabe quem é que a deve tomar. De maneira que é preciso uma resistência extraordinária, os empresários possivelmente saberão o que isso é, para levar por diante um projeto. É preciso não desistir, é preciso ser teimoso. E eu tenho vindo a defender, há largos anos, a ideia de que Oeiras reúne todas as condições para ser uma espécie de Silicon Valley portuguesa. E é dessa forma que nós queremos realizar este sonho. O lançamento do programa Oeiras Valley é a concretização desta visão, da nossa visão, para um município mais moderno, mais inteligente, mais desenvolvido, mais internacional e inclusivo. Não pensem que para falarmos do Oeiras Valley só falamos nas empresas, na tecnologia, nas ciências. O mundo mudou muito e todos nós nos apercebemos disso. Mesmo aqueles que, como eu, resistem ao manuseamento dos instrumentos da tecnologia. Uma coisa é não os manusear, outra coisa é não reconhecer a sua importância. E, portanto, os munícipes, os cidadãos, realmente têm que ser o centro de tudo isto. Não seria possível chegarmos onde chegamos se não tivéssemos feito apostas há uns anos atrás, há décadas atrás, em que não era possível manter pessoas a viver no limiar da pobreza ou mesmo em pobreza ostensiva, na realidade em condições de indignidade. Só assim é que nós podemos ter orgulho daquilo que fazemos. E só assim é que somos capazes de criar contextos de trabalho agradáveis e que sejam eventualmente suscetíveis de aderir às empresas. Temos vindo a insistir na ideia de um novo ciclo de desenvolvimento. E é isso que estamos a procurar fazer aqui, transmitindo às forças vivas do Concelho e ao país que é possível mudar, é possível acelerar o nosso processo de crescimento.
E o nosso objetivo é criarmos em Oeiras o maior viveiro de inovação, de ciência, criatividade e tecnologia em Portugal. Já o somos, mas queremos ser maiores e queremos que se contamine a toda a área metropolitana de Lisboa. Estamos bem posicionados para atingir este objetivo. Oeiras é o segundo município a nível nacional, como aqui já foi referido, com o maior volume de negócios das empresas não financeiras. Eu acho que pensem bem nisso. É o segundo município. Quando se pensa que o Porto é a segunda cidade do país, de resto, a cidade com frequência, como a cidade do trabalho, está em terceiro lugar, a uma distância de apenas 10 mil bilhões de euros de Oeiras. Concentramos um elevado número de empresas do setor das tecnologias de informação e comunicação. Os números indicam-nos que o nosso município concentra 10,8% deste setor existente na área metropolitana de Lisboa. Empresas como a Cisco, a ABB, a Google escolheram Oeiras para ser a sua casa. E este propósito, porque me calculam, não estou a falar apenas para este auditório, não posso deixar de referir que nós seremos tanto mais ricos, nós, os portugueses, quanto melhor tratarmos os mais favorecidos. Quanto maior coesão social, quanto mais facilitarmos a igualdade de oportunidades, quanto mais tivermos políticas que sejam capazes de fazer uma justiça distributiva que combata as desigualdades. E com frequência se ouve falar em desigual distribuição da riqueza em Portugal, com preferência pelo litoral e prejuízo, naturalmente, para o interior. Gerando aqui uma confusão significativa, porque depois a demagogia, o populismo, hoje fala-se muito em populismo, mas ele está em todo o lado, faz com que dá a impressão que se plantem batatas aqui em Oeiras e trigo, e que as instituições, as empresas tecnológicas, etc., multinacionais, vão para o Alentejo, ou para a Beira Alta, ou para trás dos montes. E eu até gostava que fossem para trás dos montes, porque, como calculo, as minhas raízes estão lá. E, portanto, a riqueza tem que ser distribuída de várias formas pelo país, mas há uma especialização funcional do ponto de vista do território que tem a ver com a proximidade com o mar, tem a ver com as facilidades de transportes, de comunicações, tem a ver com a concentração empresarial, de serviços, etc. E, naturalmente, que umas coisas chamam as outras. E, portanto, é esta especialização que não tem sido feita porque os sucessivos governos não são capazes de apresentar planos estratégicos que vão além de 4 anos. Este é o problema, é um dos grandes problemas do nosso país. Em Oeiras trabalhamos com planos entre 10 a 30 anos. E, portanto, temos vários em curso que irão ser apresentados oportunamente. As evidências da potencialidade de Oeiras para se tornar no maior ecossistema de inovação do país não se ficam, portanto, por aqui ao nível destes números. É com orgulho que destacamos o facto de termos uma elevada concentração de doutorados e licenciados no país, a maior também. A percentagem média de população residente com formação superior em Oeiras é muito acima da média nacional e da área metropolitana de Lisboa, um dado a comprovar a aposta de Oeiras na qualificação e na educação. Devo dizer-lhes que já apresentámos aquele que é, com certeza, um dos maiores programas, se não o maior programa de educação em Portugal, da responsabilidade de um município junto da comunidade educativa. Oeiras orgulha-se também de ter infraestruturas de acolhimento de excelência, onde se destacam os diversos parques empresariais, científicos, tecnológicos, como é o caso do Tagus Parque, Quinta da Fonte, Lagoas Parque, entre outros. Estas infraestruturas constituem um vetor fundamental de atratividade para a captação de empresas e de investimento para o concelho. Acredito, no entanto, que aquilo que torna o nosso território competitivo e distintivo não se resume a um ou dois fatores, sendo antes o resultado de uma combinação única de valências que permitem às empresas aqui estabelecidas beneficiarem
de um ecossistema ímpar que estimula a troca de saberes, talentos e torna mais fácil o crescimento global e as exportações. Temos um polo nacional de ensino superior, composto por prestigiadas universidades. Ao mesmo tempo, somos a escolha de grandes instituições de investigação e desenvolvimento, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, o António Xavier, o Instituto de Biologia e Ciência, o IBET, o INIAD. Com a implementação deste programa do Eras Valley, ambicionamos criar um polo de atração do melhor talento, das melhores ideias e da melhor tecnologia. Queremos captar mais investimento e atrair mais empresas de base tecnológica. Queremos criar, ou queremos que o Oeiras seja o primeiro município português na área da ciência. E por isso mesmo também irá ser apresentada muito brevemente na sequência. Este é o chapéu. E, portanto, este chapéu irá albergar várias políticas sectoriais, vários programas estratégicos que naturalmente irão acentuar esta ideia do novo ciclo de desenvolvimento. Queremos criar mais emprego com valor acrescentado. Queremos reforçar a posição de Oeiras como município exportador. O Oeiras é já hoje o terceiro, quarto município exportador. E as pessoas perguntam, mas o que é que o município exporta? Tecnologia e medicamentos, essencialmente. Mas é também o terceiro ou quarto exportador. Portanto, é Lisboa, também exporta muito mais do que o Porto, exporta 6 vezes mais do que Cascais, por exemplo, apesar do turismo, e, portanto, significa que há que aprofundar esta dimensão. Em última análise, queremos tornar o Conselho num dos principais motores de desenvolvimento económico, social e humano da área metropolitana de Lisboa e do país. Para atingirmos estas metas, a estratégia do programa Eras Valley assenta em políticas de dinamização económica que tenham em conta uma perspectiva integrada do território. Aliás, já não se fala muito em desenvolvimento integral, mas, na realidade, o desenvolvimento integral do homem passa por isto tudo. Vamos, por isso, continuar a investir na melhoria da mobilidade. É um dos calcanhares daqueles deste Conselho e da área metropolitana de Lisboa, afinal do país. O problema da mobilidade é, de facto, um dos fatores que afetam a nossa competitividade no planeamento urbano, na segurança e no ambiente. A educação continua a ser também uma das principais apostas do município. Ainda recentemente foi lançado o Oeiras Educa, um programa que interliga as escolas, as famílias e a comunidade com o objetivo de terem em Oeiras os melhores alunos do país. De resto, isto até nos tem vindo a permitir esta coisa dos melhores alunos do país, tem-nos vindo a permitir teorizar um pouco, teorizar um pouco sobre a matéria, porque há sempre muitos equívocos nesta coisa, o que é que são os melhores alunos do país. E eu próprio até já mudei um bocadinho também. Mas queremos os melhores alunos do país, de facto. Mas houve uma altura em que eu pensava, os melhores alunos do país, bom, é os 20. Queremos quanto mais 20, melhor. 18, 19, 20, tudo a entrar na universidade, etc. E também vão entrar, porque nós vamos universalizar o acesso à universidade neste Conselho. Não haverá nenhum jovem que termine o 12º ano, que não tenha dinheiro para entrar na universidade, que não entre, vai entrar, porque o município paga as propinas. Mas esta ideia realmente do melhor aluno do país tem-nos vindo a permitir refletir sobre essa matéria e, portanto, no fundo o que nós queremos é que as pessoas sejam felizes e que deixem extravasar todo o seu potencial. Naturalmente não podem ser todos doutores, engenheiros, médicos, investigadores, etc. Mas podem ser excelentes serralheiros, podem ser excelentes operadores de computadores. Quando eu digo operadores, digo mecânicos, não tem essa designação agora. Pintores, animadores. No fundo, como diz ali o vereador Pedro Patacho, que ficou assustado quando eu lhe disse que queria mesmo os melhores alunos do país, ele foi dizendo, bom, mas como é que é? Qual é a medida? A medida, de facto, é a realização do potencial de cada um. E é preciso criar a oportunidade para que cada um realize o seu potencial. E é essa oportunidade que nós queremos criar.
Ao mesmo tempo, o objetivo desta agenda para a ciência, porque vamos apresentar em breve, na sequência do Oeiras Educa, a agenda para a ciência, e folgo muito em ver aqui alguns cientistas, que saúdo, é criar uma estratégia que envolva a sociedade, as universidades, os institutos de investigação e as empresas, e consolida em definitivo a ciência e a tecnologia como parte da identidade do município de Oeiras. Aliás, nesta matéria, julgo que, mais uma vez, também Oeiras será pioneiro, porque iremos afetar anualmente entre 1 milhão e 1.600.000 euros destinados justamente à ciência, à investigação. É um caso único em Portugal, visto que iremos afetar cerca de 1% do orçamento do município à ciência. Ao mesmo tempo, iremos continuar a desenvolver e aprofundar um perfil cultural que posiciona Oeiras como um dos polos mais importantes das artes, do espetáculo e da inovação e criatividade cultural da área metropolitana de Lisboa. Minhas senhoras e meus senhores, frequentemente ouvimos dizer que um sonho sem ambição é como um automóvel sem combustível. Não nos leva a lado nenhum. Pois bem, assumimos hoje que o Oeiras Valley é um projeto com ambição. É um projeto que pretende ser uma montra do que de melhor se faz na inovação e na ciência em Portugal. Nesse sentido, um dos eixos da nossa estratégia de desenvolvimento passa também pela internacionalização da marca Oeiras Valley, apresentando o projeto nos mercados estrangeiros com o objetivo de captar mais investimento para o município e colocar Oeiras no mapa empresarial internacional. E por isso, a este conceito Oeiras Valley, a esta marca, irá ser dado um enquadramento, ser-lhe dado corpo, através de uma estrutura ou de agência ou de empresa que faça realmente a ligação entre a Câmara e os agentes económicos, culturais, da ciência, enfim, todos aqueles que podem contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho. Mas para isso, naturalmente, que quem me ouvir pode ficar a pensar que a Câmara Municipal está a reivindicar para si toda esta transformação. Na verdade, não estou a fazer isso. O que estamos aqui é prestar uma grande homenagem aos empresários, às instituições que, ao longo dos anos, trabalhadores, desenvolveram este concelho. A Câmara Municipal e os políticos que a lideraram tiveram a capacidade para mediar, para criar as condições para. E é esse que deve ser o nosso papel. Criar as condições para que os agentes económicos, as instituições, sintam que estão num território que as considera, que as reconhece e que lhes cria condições para crescimento. E essas condições, naturalmente, que passam pelas infraestruturas, como é natural, mas passam sobretudo por condições de segurança, condições ambientais, condições de natureza social, que criem harmonia, condições de funcionamento neste território, e isso naturalmente que tem a ver com o olhar que temos tido para o desenvolvimento humano, para o crescimento das pessoas, para que elas se sintam dignificadas, para que sintam que são iguais entre os seus iguais. Essa tem sido uma das grandes preocupações deste município. E isso criou realmente o ambiente favorável, porque não seria possível, aqueles que conhecem este território há uns anos atrás, sabem bem que nada seria possível se não tivesse havido o investimento social que aqui se fez. E, portanto, nada se faz sem as pessoas, sem os empresários, sem os investigadores, sem os trabalhadores. E, portanto, este programa o que visa é aprofundar e acentuar as condições de desenvolvimento neste território. Para isso, contamos com todos. Passo a apresentar-lhes uns dados sobre este programa. Não sei se estão preparados para apresentar aí o...
Na realidade, o que se pretende é colocar o Oeiras na linha da frente da inovação, ciência e tecnologia em Portugal. Ser o ecossistema número 1 de Portugal na captação de empresas tecnológicas. Como vantagens competitivas, o Oeiras reúne um conjunto de fatores favoráveis à criação de um ecossistema único do país. A localização. Realmente o Oeiras tem uma localização única, onde o texto termina e o mar começa. Daqui partiram os descobrimentos. Aliás, nós vamos apresentar. São vocês, todos que estão aqui, que podem fazer este conselho. Único. Nós vamos apresentar no dia 13, anuncio já, no dia 13 de maio, um livro de junho. 13 de junho. O 13 de maio é um dia santo. No dia 13 de junho, vamos apresentar um livro que se chama Oeiras com Personalidade. Estão aqui alguns que aqui estão, do século XX. É um livro que vem do século XVII, melhor, do século XVIII ao século XX, passa para o XXI, porque felizmente os que nasceram no século XX estão vivos no século XXI, mas começa no século XVII e XVIII, XIX, XX. É um livro que à primeira vista poderá parecer que é uma espécie de homenagem a cada um dos que lá está. Também é, mas não é o mais importante. É uma forma de contar a história do Conselho e a história do país através das personalidades que, direto ou indiretamente, tiveram um papel importante neste desenvolvimento. E eu devo dizer que, como oeirense, qualquer oeirense não pode deixar de se sentir orgulhoso, porque as grandes transformações deste país partiram todas de Oeiras. É verdade. Nos últimos 3 séculos, os grandes transformadores, reformistas deste país, nas Forças Armadas, na política, na engenharia, nas descobertas, na investigação, etc., todos tiveram a ver aqui com Oeiras. Ou moraram cá, ou refugiavam-se cá, alguns até faziam aí uns golpes, umas revoluções e tal, e depois o Paiva Conceiro, por exemplo, fazia os seus golpes e vinha para cá. O Norton de Matos também, o Roberto Ivans. Reparem, estou a falar assim, umas figuras extraordinárias que ao longo da história, dos séculos, fizeram a história deste país. Capital humano. Infraestrutura de excelência, porque temos realmente excelentes infraestruturas. Um polo de instituições de ensino superior que pode vir a ser desenvolvido. Concentração de reputadas instituições de investigação e desenvolvimento. Qualidade de vida. O Oeiras tem o maior número de metros quadrados de verde por habitante. Portanto, podem falar, o ambiente é assim. O maior número de metros quadrados por habitante, a nível nacional, está aqui em Oeiras. E são estas vantagens, por isso terei de um elevado número de empresas para o município, posicionando-os hoje numa situação invejável de segundo município a nível nacional no volume de negócios. A implementação deste programa, o Oeiras, o melhor concelho para viver, para investir, para trabalhar e para visitar. Aliás, devo dizer que nos próximos 4, 5 anos, mas isso é um movimento, felizmente, que abarca todo o país, irão nascer aqui mais cerca de 7 hotéis, um deles com 400 quartos de 5 estrelas. E, portanto, este programa, esta nova marca, este conceito, vai ajudar-nos a prosseguir com a nossa missão de tornar Oeiras no melhor concelho para viver, investir, trabalhar e visitar. Se não será o melhor para visitar, porque também não queremos ser os melhores em tudo, mas não tenho dúvidas que para viver, investir e trabalhar será com certeza o nosso objetivo, ter um melhor município. Trata-se de uma centralidade próxima de Lisboa, portanto fazemos fronteira com Lisboa, é uma localização realmente privilegiada e se nos podemos queixar dos transportes, não podemos queixar-nos propriamente das acessibilidades, porque as redes rodoviárias, digamos que são razoáveis. O nosso problema tem a ver com material circulante e, portanto, há que melhorar, sobretudo, nessa matéria.
Capital humano qualificado. O Oeiras tem elevados índices de população jovem e a idade ativa no concelho. Sendo certo que não posso dizer que esta seja, é uma questão que nós vamos ter que fortalecer, e isso passa pelas políticas que eu não falei aqui, mas que vou falar, pelas políticas de habitação. A habitação hoje é um dos grandes problemas do nosso país. Porque se há 30 anos atrás havia famílias, milhares de famílias que viviam em barracas, eu devo dizer, hoje há necessidades de habitação para médicos, para professores, para polícias, que têm, de facto, dificuldade ao mercado, aos valores do mercado de arrendamento e de aquisição das casas. É muito difícil hoje essas pessoas encontrarem casa. E, portanto, a Câmara Municipal irá apresentar, no contexto deste programa também, a revisão do programa de habitação Habitar Oeiras, no âmbito do qual nós iremos disponibilizar, muito próximo, entre 800 a 1000 casas. E o nosso objetivo é que metade delas sejam para venda e as outras as restantes para arrendamento. E só assim é que nós podemos continuar a atrair jovens para o concelho, porque caso contrário vão-se embora. Vão para São Marcos, vão para Massamá, e às vezes mais longe ainda, não é? E, portanto, vão para onde há casas acessíveis. População altamente qualificada. Portanto, a percentagem média da população residente com formação superior é, de facto, muito acima da média nacional e da área metropolitana de Lisboa. Alunos inscritos em estudos pós-graduados. Em 2017, 22% dos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino superior localizados no município de Oeiras frequentavam o mestrado. 6,6% frequentavam o doutoramento. Temos infraestruturas de excelência para acolher empresas e estimular a investigação. Tagus Parque, Arquiparque, Lagoas Parque, Quinta da Fonte. Dispenso-me referir números, porque eles já foram referidos no vídeo que apresentámos, mas também gostaria de dizer o seguinte. O território foi sendo, se há uns anos atrás, a forma que tivemos de atrair empresas foi a criação de parques empresariais, um bocadinho inspirados naquilo que eram os polos tecnológicos, tecnopolos, parques de ciência e tecnologia, por essa Europa fora e nos Estados Unidos, e por isso mesmo visitámos vários, desde Sofia Antipolis, a Cambridge, a Manchester, a Albany, Silicon Valley, Bradford. Bom, eu recordo-me que visitámos uma quantidade de parques e todos eles tinham nascido, uns por iniciativa empresarial, o caso de Grenoble, por exemplo, outros por iniciativa de deputados, Sofia Antipolis, no sul da França, outros por iniciativa exclusiva de universidades, Manchester, Silicon Valley foi um misto de instituições. E nós aqui, quando nasceu o Tagus Parque, procurámos fazer um mix. Quer dizer, foram envolvidas instituições financeiras, instituições do Estado, na área ligadas à investigação também, a Câmara Municipal, banca, enfim, conseguimos juntar ali recordo-me que empresas como a EDP também, um acervo significativo de acionistas. Pronto, e deu resultado àquilo que é hoje o Tagus Parque, em que do ponto de vista de governance, como sabem, tem tido altos e baixos, porque a dada altura a influência pública em excesso é má, dá mau resultado. E, portanto, também o Tagus Parque teve ali altos e baixos, viu o Lagoas Parque passar à frente, não é? E também está aqui um representante do Lagoas Parque, viu o Lagoas Parque preocupar-se com a qualidade urbanística, paisagística, etc. E o Tagus Parque foi ficando para trás. E agora está a retomar. Está aqui uma imagem, não é? Está aqui uma imagem do Tagus Parque, já está mais limpo, mais arejado, e, portanto, é importante que todos sejam capazes de apresentar uma imagem acolhedora. Mas o problema é este. Se na altura era isto que estava na moda, e o Oeiras foi pioneiro em Portugal na concretização do primeiro parque tecnológico, naturalmente que hoje em dia as coisas mudaram. Portanto, se há 20 ou 30 anos o que se entendia era os trabalhadores das novas empresas, das empresas de base tecnológica, de serviços avançados, querem tranquilidade, querem calma,
não querem o stress da cidade. Bom, e foi assim que nasceram os parques de Oeiras. Mas hoje em dia já dizem o contrário. Bom, querem movimento, querem acesso à cultura, querem acesso ao equipamento desportivo, querem ter acesso a determinados serviços, querem a noite para se divertir, etc. E, portanto, é preciso fazer uma espécie de mixed. De maneira que não mais parques exclusivamente de serviços, mas com habitação também, com apoio, com atividades de apoio comerciais e serviços de apoio às empresas e às pessoas. E, portanto, no fundo, criar um ambiente mais urbano, mais compatível, digamos assim, com a vida no trabalho e fora do trabalho. Mas a verdade é que o território de Oeiras também mudou. E, portanto, nós hoje, para acolher uma empresa das mais prestigiadas do ponto de vista tecnológico, por exemplo, ou uma instituição de investigação científica, ou uma universidade, já não precisa de ser canalizada exclusivamente para o Parque A ou para o Parque B. Todo o território está suficientemente qualificado para que as pessoas se sintam bem a trabalhar. Portanto, nós neste momento consideramos, daí o Oeiras Valley. Já não é o Parque A ou o Parque B, é todo o território. Todo o município de Oeiras está preparado, qualificado para acolher empresas, serviços e instituições. Em preparação, estamos também a tentar o chamado Campus Agrotec, Campus de Inovação e Investigação, que, como principais objetivos, visa facilitar a investigação e desenvolvimento experimental nas áreas da agricultura e floresta, saúde animal e saúde vegetal, tecnologia e inovação para a bioeconomia. É hoje, Oeiras, também na área de investigação e desenvolvimento, aqui estão sediados, como sabem, o Instituto Gulbenkian de Ciência, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, enfim, com os seus diferentes laboratórios. Do ponto de vista de instituições de referência do ensino superior, a Universidade de Nova de Lisboa, com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, a Universidade de Lisboa, na Faculdade de Universidade Humana, o Instituto Superior Técnico no Tagus Parque, a Escola Superior Náutica Fernando Henrique, a Atlântica, a Escola Universitária de Ciências, Empresariais, Saúde e Tecnologias, a Escola Superior de Saúde Atlântica, a Academia de Comunicações, agora, em breve, a Academia de Comunicações e Informação da NATO, aliás, que julgo que formalmente será no dia 3 de junho que serão entregues as chaves da cidade latina, não é? Para a cidade de Oeiras ou para o município de Oeiras. Eu próprio terei o privilégio de me deslocar no dia 3 à cidade latina para acompanhar essa formalidade. Outra vantagem competitiva do município tem a ver com alguns indicadores que demonstram os elevados níveis de qualidade de vida. Poder de compra. O poder de compra dos municípios de Oeiras está 57,1% acima da média nacional. Sustentabilidade ambiental. O nosso índice de poluição, 6,90, é inferior ao da população de Lisboa, tem 37,71. A área verde urbana corresponde a 15% da área do nosso concelho. Temos 21 parques e jardins, 135 mil árvores, mais de 200 hectares de espaços verdes. É isso, Sr. Vereador? Custo de vida. Os preços de habitação ainda são mais baixos do que em Lisboa. Não é muito, mas ainda são. Como sabem, os preços do imobiliário estão por esta ordem: Lisboa, Cascais, Oeiras. Portanto, tem o terceiro preço mais caro na área da habitação. Mas também é isto que nós pretendemos com o programa de habitação que vamos lançar, mesmo que muito suavemente possa contribuir para alguma regulação neste mercado que está, de facto, absolutamente incontrolado. Os preços dos restaurantes em Oeiras come-se muito bem. Temos aqui excelentes restaurantes e que têm uma média de 18, 19, quase 20% mais baixo que em Lisboa. Portanto, a média come-se 20% abaixo de Lisboa. E os preços de mercearia, eu estou apenas a dar-lhes algumas curiosidades. Os preços de mercearia são 13,5% mais baixo que em Lisboa. Ora, o que é o Oeiras Valley?
pretendemos que o Oeiras Valley é uma comunidade tecnológica inteligente localizada à beira-mar de Lisboa. Privilegiamos a educação para a ciência e a tecnologia, conhecemos as empresas de tecnologia e suas necessidades como ninguém, somos o destino preferido de empresas globais em tecnologia. E por isso, o Oeiras é já hoje a casa escolhida por algumas das mais importantes empresas deste setor, como a Google, a Cisco, HP, Dell, Canon, OutSystem, Cinet, entre outras. Concentra, como já referi, 10% das empresas do setor tecnológico de informação e comunicação. O Oeiras assistiu ao nascimento do terceiro unicórnio português, a Talkdesk. Antes tinha sido a OutSystem. E se, não sei quanto é que, se não tivesse sido vendido há muitos anos, a Shape ID, não sei por quanto é que teria sido vendida agora, se tivessem resistido. Por isso, propomos fazer do Oeiras Valley o maior viveiro de inovação, criatividade, tecnologia e ciência em Portugal. O programa Oeiras Valley não está focado apenas no plano económico ou tecnológico. Assenta numa abordagem inteligente do desenvolvimento territorial que agrega outros pilares como a educação, a inovação e a ciência. Ou mesmo outras áreas como a segurança, o ambiente, o planeamento urbano e a mobilidade. Os objetivos visam criar ou fazer de Oeiras o primeiro município português na área da ciência. Ser o ecossistema no Portugal na captação de empresas tecnológicas. Atrair investimento e talento para o município. Promover as empresas instaladas. Potenciar Oeiras no radar internacional. Iremos mesmo fazer roadshows no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Estamos já a prepará-los. Como vai funcionar? Naturalmente que inserido na Câmara Municipal, liderado muito perto pelo Presidente da Câmara, será uma estrutura ligeira e que terá as seguintes competências: definir e assegurar a implementação da estratégia de promoção económica e de captação de investimento para o município, atrair investimento, promover o município junto de empresários e investidores, fazer pública ofertas e estabelecer parcerias, apoiar a implementação de projetos de investimento estrangeiro, articular com os diferentes polos a visão Oeiras Valley numa perspectiva de 360%. Organizar e gerir os eventos do Oeiras Valley, articular as relações entre o Oeiras Valley e o ecossistema, definir e implementar a estratégia de marketing nacional e internacional. Este é o quadro em que a nova marca, o novo conceito, o Oeiras Valley vai desenvolver-se. Se até aqui, com frequência, e eu devo dizer que há uma questão que os empresários, e agora diremos aqui do Oeiras não se podem queixar, é de que não encontrem na Câmara as portas abertas. Aliás, eu tenho notado nos últimos tempos uma grande proximidade entre empresas e a Câmara Municipal, mas também lhes quero dizer que da parte da Câmara Municipal tem havido ao longo dos anos, e haverá cada vez mais, uma abertura para a compreensão, sobretudo tendo nós consciência daquilo que eu referi há pouco, do que é o processo burocrático, para haver mecanismos de agilização que visem resolver mais rapidamente os problemas com que as empresas, as instituições em geral, se debatem aqui no município. Foi criado recentemente um departamento de promoção de investimento que irá ser articulado com o programa Oeiras Valley, portanto, eu não trabalho, diremos que será o interlocutor dentro da Câmara Municipal do programa Oeiras Valley, será justamente o departamento de promoção de investimento. Mas o que eu queria que ficasse na cabeça de todos é que esta ideia do Oeiras Valley não é um programa para as empresas. Também é. Não é um programa para as tecnologias, ou para a educação, ou para a ciência. O Oeiras Valley é um estado de espírito que nós temos que construir, que temos que desenvolver, que nos faz acreditar em nós próprios,
que nos faz levar por diante os nossos objetivos, em que acreditamos, aquilo que pode transformar a vida das pessoas. E, na verdade, eu acho que o que é mais importante na política, e eu digo isto com frequência nas reuniões que tenho com os vereadores, com dirigentes da Câmara, e, aliás, quero deixar aqui uma palavra aos dirigentes da Câmara, que estão aqui hoje, mas também estão porque não foram convidados, foram convocados. Foram convocados para estar presentes. Porque é importante que as pessoas não estejam a lidar só com os papéis. É que o problema é que muitas vezes um dirigente ou um técnico está numa Câmara Municipal, lida com os papéis, assim em abstrato, e não está a ver a pessoa, não está a ver a estrada, não está a ver a escola, não está a ver o edifício, não está a ver o jardim, não sente, não pode sentir. É um burocrata. E, portanto, os territórios, as comunidades constroem-se também com afeto, com proximidade. Não é? E foi a razão porque eu quis convocar também, que estivessem aqui presentes, os dirigentes da Câmara. Porque foram vocês que, ao longo dos anos, realmente deram beleza a este território. Porque não basta vontade política. A vontade política é fundamental. Arranjar dinheiro para as coisas também. Sem dinheiro não se faz nada. Mas depois é preciso empenhamento. Fazer as coisas com gosto. Com empenhamento, com gosto. Portanto, acho que isso é fundamental. E o Eiras é cada vez mais apelativa. E, portanto, os dirigentes da Câmara devem sentir-se orgulhosos nisso. Tão apelativa, reparem bem, nós temos o cluster, eu até me esqueci, agora olhei aqui para o seu presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Vejam bem, nós não temos nenhum clube na primeira divisão, nunca apostámos muito no futebol, nunca apostámos, isto é, no futebol profissional, não é? Mas no futebol, naturalmente, que temos muitas escolas de futebol, e até há dias me disseram que uma das melhores escolinhas de futebol que está aqui em Oeiras, dizem que é do Sporting, ali no Udra, vou te falar no Sporting, porque o Benfica está cheinho, quer dizer, agora estes dias, não é? Mas está aqui o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e realmente também o futebol, na área, enfim, do desporto, o Eiras sempre apostou muito no desporto. Eu devo dizer que o Eiras sempre teve, mesmo no desporto escolar, e isso também contribuiu para o que estamos aqui a discutir. Mas mesmo o futebol, portanto, temos uma responsabilidade agora muito grande. Temos aqui a Cidade de Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, e, portanto, nós temos que estar também em condições de receber aqui, sabem como de receber aqui, tudo aquilo que tem a ver, desde atletas, dirigentes, etc. E por isso mesmo vamos embelezar os acessos lá à Cidade do Futebol, não é? Em breve vão nascer ali duas esculturas, muito bonito, cujo autor vislumbrei por aqui, exatamente, o Júlio Quaresma é o autor das duas esculturas. O Eiras é também um município, já agora ficam a saber, que tem o maior parque de arte pública a nível nacional. Portanto, o maior número de esculturas instaladas em território público, digamos assim, no espaço público, também é o Eiras. Portanto, também privilegiamos a arte pública nessa medida. Portanto, eu diria que estão reunidos todos os ingredientes para, no estádio em que nos encontramos, agora é muito mais fácil. O mais difícil foi feito. O que é preciso agora é realmente acreditar, empenhamento, esforço. E eu conto com todos. E designadamente com os dirigentes da Câmara. Muito obrigado pela vossa atenção. Damos por encerrada a cerimónia de apresentação pública do Oeiras Valley. À saída do auditório poderão ter acesso a documentação mais detalhada sobre o programa. Convidamos todos os presentes para um almoço que será servido no belíssimo terraço do Templo da Poesia, o nosso rooftop. Muito obrigada a todos pela vossa presença e continuação de um excelente dia.
Entre o mar e o céu, Oeiras é já um dos concelhos mais desenvolvidos da Europa. Aqui pulsam algumas das maiores e mais inovadoras empresas de Portugal. As empresas não financeiras de Oeiras representam 24 mil milhões de euros de volume de negócios. Mas, apesar disto, que é apenas uma parte de tudo o que Oeiras já é, queremos ir mais longe e mais alto. Começa agora um novo ciclo de desenvolvimento para Oeiras, com o nascimento do Oeiras Valley. Até 2026, vamos investir 400 milhões de euros na dinamização económica, educação, habitação, ambiente, mobilidade e inteligência territorial. Queremos os melhores talentos, as melhores ideias, as tecnologias mais avançadas. Queremos ser sede das maiores empresas de base tecnológica e de investigação. Vamos internacionalizar a marca Oeiras Valley e trazer o investimento estrangeiro. Oeiras tem hoje 24.223 empresas instaladas, 526 por cada quilómetro quadrado. Vão crescer mais sonhos, mais ambições, mais horizontes e novos futuros. Hoje ficará como um marco histórico para a afirmação de Oeiras como o maior ecossistema de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal e no mundo.